Para nós fecharmos a campanha das colheitas, eu vou pregar sobre seus desejos são sementes. Diga, os meus desejos são sementes. Amém? Então nós vamos falar, hoje o culto também vai ser profético. Nós falamos muito durante a campanha sobre aquilo que nós semeamos, que nós conquistamos, né? Aquilo que nós avançamos, as colheitas que nós ainda vamos ter esse ano, e sem dúvida, eu quero dizer que ainda dá tempo de colhermos aquilo que nós semeamos durante o ano todo. Ainda temos alguns dias, algumas horas para alcançar os milagres de Deus, os favores de Deus, como se dizem amém. Mas eu quero hoje falar sobre a futura colheita, aquilo que eu e você estamos projetando já para 2021, porque crente esperto pensa no futuro, é ou não é? Nós sempre pensamos para frente. Então vamos ler a palavra, vamos ver o que diz. Jéssica vai projetar para mim. Eu vou ler aqui no meu texto. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome, e em nome de Jesus nós queremos desfrutar da força da tua palavra, da unção da tua palavra. Queremos, ó Deus, entender, ó Pai, e desfrutar das coisas do teu reino, ó Deus, das coisas que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, a semear para colhermos da maneira correta. Por isso, Deus, em nome de Jesus, pela força da tua palavra, remove nessa noite, ó Deus, todo engano, todo equívoco que possa estar, ó Deus, nas sementes que possamos estar, ó Deus, gerando dentro do nosso coração como desejos errados e equivocados, para que possamos, ó Deus, neste futuro bem próximo, 2021, 22, 2023 em diante, ó Deus, termos colheitas de acordo com a tua vontade, ó Deus, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre os desejos que transitam nos nossos corações. Quantos têm desejos que transitam aí por aí? Será que esses desejos te levam aos resultados que Deus quer e pretende para a tua vida? Será que os desejos que transitam no homem interior de cada um de nós nos levam a ter uma atitude correta, segundo aquilo que nós aprendemos e desfrutamos da palavra de Deus? Interessante que nós falamos sobre a limpeza espiritual durante essa campanha, sobre uma nova unção, e eu quero falar muito claro nessa noite sobre esses desejos, porque a Bíblia classifica os desejos enganosos, os desejos equivocados, como iniquidade. E a palavra iniquidade significa exatamente isso: desejos errados, equivocados, amoral, contra a vontade de Deus. São desejos que não deveriam mais transitar nas nossas vidas, mas por ora, às vezes nos visitam e nos pegam de maneira distraída, e todo desejo te leva a realizar algo. Quantos dizem amém? Quase todos os desejos, né? O coração é o centro de decisões na vida do homem, é onde eu e você tomamos decisões. Há uma comunicação muito rápida, muito ligeira entre a mente e o
e o coração, que representa a tua alma, tuas emoções. E às vezes os desejos esquisitos, equivocados, nos levam a tomar medidas, fazer escolhas, tomar posições que são contrárias à vontade de Deus. E isso traz resultados, respostas para as nossas vidas. Olha o que diz o verso 13. Vamos lá, de novo. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. O desafio é entrar pela porta estreita. O convite é para que a igreja entre por essa porta. E entrar por uma porta estreita é uma opção, é uma escolha de cada um de nós, que vai nos levar a um caminho, alguns resultados, respostas, que às vezes nós nem conhecemos. Caminho estreito exige mais de cada um de nós. Um caminho estreito te torna hábil, te torna cuidadoso, nos torna mais habilidosos no desenvolver da vida. Quando as coisas são muito fáceis, o homem tem uma tendência, o ser humano, de não ligar muito para as situações. Mas quando as coisas estão estreitas, quando elas são espremidas, nós somos obrigados a ser muito atenciosos com a situação, com o percurso que estamos trilhando, porque um passo em falso te faz errar, um passo em falso te faz tropeçar, cair. O caminho estreito exige de cada um de nós ajustes. O tempo inteiro somos obrigados a ajustar as rotas, checar se estamos andando da maneira correta, no tempo certo, na velocidade perfeita. Por quê? Porque se nós falharmos, não há limite para erros. Caminhos estreitos exigem paciência, perseverança, insistência. E esse é o convite de Deus para a igreja. Posso ouvir um amém? É utilizarmos a porta estreita. E por que a porta é estreita? Porque o caminho também é estreito. Por isso que poucos se adaptam a esse caminho. Porque além de estreito, é um lugar apertado. É um lugar onde não cabem erros. Muitas vezes não podemos dar voltas para trás, não podemos andar de marcha ré nesse caminho justo e apertado. E o outro caminho é o caminho largo, a porta e o caminho que leva para a perdição. É muito mais fácil, não exige compromisso nenhum, não exige responsabilidade. O caminho que leva as pessoas à perdição é o caminho onde eu e você podemos pensar que somos livres para fazer o que quisermos, do jeito que quisermos, a hora que quisermos. Porém, como diz na palavra de Deus lá no livro de Provérbios capítulo 16, há caminhos aos olhos do homem que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. E este caminho tem uma porta larga, ele tem uma atração forte. As pessoas se sentem impulsionadas, chamadas, desafiadas a viver sem limites, de qualquer maneira, porque a maioria de nós não quer fazer esforço. Pensei que você ia repreender, porque nós não podemos ter esse pensamento, amém? A maioria do povo lá de fora quer o caminho fácil, as coisas fáceis, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja nas condições de vida, nas escolhas de comportamento. É muito melhor não ter responsabilidades,
Eu vi uma pessoa que eu conheço postar no Facebook: eu moro sozinho, eu não tenho hora para chegar e não tenho hora para sair, eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu durmo a hora que eu quero, eu vejo os programas que eu quero. Esse é o caminho largo, é o caminho que não exige compromissos, que não tem responsabilidades. O caminho que exige de nós é o caminho estreito, é onde é difícil trafegar, é difícil avançar, é difícil conquistar. E aqueles que não querem se esforçar, que não querem se submeter às lições, não querem ser obedientes, não se preocupam em tornar-se especialistas, habilidosos, não se esforçam, preferem o caminho largo, o caminho que não exige atenção, dedicação, responsabilidade. Interessante que as pessoas querem sempre o mais fácil. É verdade ou não é? As pessoas sempre querem as coisas mais fáceis, mas não entendem, não conseguem compreender que é o difícil, aquilo que te exige mais, que vai te conduzir para o que é bom. O que te exige, o que é difícil de ser alcançado, é que é bom. As pessoas querem andar com uma Ferrari, mas querem pagar preços de Fusca. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém quer pagar o preço de uma Ferrari, porque é cara, é difícil, exige um grande investimento, o cuidado, a manutenção, os impostos. É tudo mais caro, é tudo mais difícil. Mas no caminho largo, onde não exige responsabilidade, horários, compromissos, é nesse aqui que eu quero andar, pastor. Tem pessoas que chegam para nós na igreja e a gente vai conversar. Lógico, quando chega alguém novo a gente vai conversar, e as pessoas falam: não, pastor, sabe, eu não estou querendo muito compromisso, estou querendo ficar aqui, de boa, só ouvindo a palavra. Deixa eu aqui no cantinho, está ótimo para mim, pastor. Tá bom, você que escolhe. Somos todos livres, quantos dizem amém, para escolher qual é o caminho que queremos trilhar. O verso 14 diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que te conduz, que te leva para a vida. Poucos, muito poucos, pouquíssimos conseguem se adaptar nesse caminho. Se não fosse assim, as nossas igrejas estariam abarrotadas. Quantas pessoas entram e não permanecem na presença do Senhor? Quantas pessoas vêm, experimentam o poder de Deus, a glória de Deus, conhecem a verdade de Deus, mas preferem andar desgarrados, sem compromisso, sem ter responsabilidades com culto, com reuniões, com santidade, com santificação. É muito mais fácil andar assim. Poucos se adequam, se encontram neste caminho. Para andar nesse caminho, eu e você precisamos deixar coisas para trás, sentimentos, emoções, desejos. No caminho estreito, eu e você precisamos abrir mão das nossas próprias paixões, desejos da carne, prazeres, vaidades. E isso não é tão fácil. Parece fácil falando, mas quando você vai tratar com as pessoas estas questões, as pessoas resistem muito para abrir mão. Ninguém quer largar aquilo que é fácil, que é bom, que é cômodo, que é tranquilo, que não exige respostas, que não exigem responsabilidades. Poucos conseguem fazer isso. Poucos conseguem ter força
para assumir essas responsabilidades. É muito mais fácil seguir as suas próprias escolhas e as suas próprias decisões. Afinal, quando eu tomo as minhas escolhas e as minhas decisões, ninguém pode exigir nada de mim. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Como é sério isso? Como é sério a tomada de posicionamento com Deus, a partir do momento que conhecemos Jesus. E a pergunta é: aonde você pretende chegar? Qual é o caminho que você escolhe trilhar? Quando eu pergunto aonde você pretende chegar, você tem que fazer um planejamento. Quantos dizem amém? Eu estou falando do futuro. Colheitas do futuro vão exigir a escolha do caminho hoje, agora. Porque você vai colher ali na frente o que você está plantando hoje. Por isso que é importante você ter essa maturidade e esse conhecimento, essa consciência da situação, porque senão você leva a vida de qualquer jeito e vai batendo a cabeça, vai levando trancos aos trancos e barrancos. E quando eu pergunto aonde você pretende chegar, é de que forma você pretende chegar aonde você vai. Essa é a pergunta. Lucas capítulo 13, no verso 24, Jesus dá um conselho para a igreja, Jesus dá um conselho para o povo, Jesus dá um conselho para aqueles que são seus. Ele diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Jesus dá um conselho de um homem sábio. Ele diz: se esforcem para entrar por essa porta, para trilhar esse caminho difícil, justo, onde poucos andam nele, onde poucos chegam ao fim, onde poucos se adequam, se esforçam, porque vale a pena. Por isso que Jesus dá esse conselho para nós: se esforcem para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, olha o que Jesus disse: muitos procurarão entrar. Um dia todos vão desejar essa porta, mesmo aqueles que durante a vida, por uma escolha ou de maneira libertina, levaram a vida de qualquer jeito. Um dia todos vão querer entrar na porta estreita, mas Jesus diz: nem todos poderão. O que você quer viver amanhã? O que você quer viver em 2021? O que você quer viver em 2022? Eu poderia falar o que você quer colher. Quais são as respostas que você quer da tua vida em 2021, 22, 23? Pense sobre isso agora, para que você não se frustre ali na frente. Interessante que o mundo, eu estava fazendo uma analogia porque eu vi uma palavra à tarde. O mundo, na sua grande maioria, coloca lá relógio de Nova York, Tóquio, Rio de Janeiro, Paris. Mas o relógio que está mandando no mundo é o de Israel. É o que está acontecendo lá, que manda e que põe ordem no mundo todinho, principalmente para nós, para a igreja, para homens e mulheres espirituais. As pessoas estão preocupadas com a moda, com o horário ou com os fatos, com o que está acontecendo, onde nada implica na sua vida, não traz responsabilidade nenhuma, é largo o caminho. Todos entram e percorrem esse caminho, mas olhar para o relógio de Israel e se preocupar com o que está acontecendo do outro lado do mundo, aonde aquilo vai gerar e trazer uma influência decisiva sobre as nossas vidas, poucos estão olhando para esse caminho estreito. Uau! Quando tive esse insight à tarde, eu falei: meu Deus, muitos irão um dia procurar essa porta, mas não conseguirão. Isso não vai acontecer de qualquer jeito. Andar
encontrar essa porta estreita e andar nesse caminho, não pode ser de qualquer maneira. Posso ouvir um amém? Quando eu estava lendo na Bíblia de Estudos, uma explicação sobre esse texto, e eu vou parafrasear o que eu li. Quando o dono da casa se levanta e fecha a porta, muitos ficam do lado de fora. Assim vai ser naquele dia. E esse dia está perto. Ontem eu ouvi uma charge e até li para Dani, que diz assim: quando o autor se levanta da sua cadeira, é porque o espetáculo já acabou. Uau! E nós estamos bem perto de viver isso, de vivenciar, de ver com os nossos próprios olhos as cortinas se fechando. A porta é estreita, mas vale a pena percorrer esse caminho. Queridos, o autor está quase se levantando. E quando ele se levantar, aí não vai mais dar tempo de fazer nada. Muitos irão procurar, onde é que está essa porta? Mas não vão achar, não vão achar, não vão encontrar. Mateus capítulo 7, verso 23, diz assim: então lhes direi claramente quando acontecer isso, quando o autor se levantar: eu nunca conheci vocês, afastem de mim aqueles que praticam o mal, aqueles que desejam errado, que praticam a iniquidade. Uau. Um dia muitos vão querer buscar essa porta, mas não vai dar tempo, e vão encontrar com o autor, provavelmente a porta, à frente da porta, e ele vai dizer exatamente isso: afastem-se daqui, porque eu não conheço vocês. Vocês que têm desejos errados no coração, vocês que aceitam o desejo da carne, que se submetem por sexo, por bebedices, por drogas, por prostituição, por adultério, pessoas que se deixam levar por desejos errados, que preferem, mesmo conhecendo a verdade de Deus, praticar iniquidade, desejo errado, aquilo que não devia transitar, mas continua transitando. Jesus vai dizer: então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim. Você já pensou ouvir isso do autor e o consumador da nossa fé? Projeta Lucas capítulo 13, no verso 24. O que vai acontecer nesses dias? Quando isso acontecer, ali haverá. Lucas 13, 24. Ali haverá. Espera aí. Desculpe. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Pastor Mário, o Esdras, a Jaque, o André, a Dani, quem mais vai estar lá? Todos nós, em nome de Jesus. Mas já pensou aqueles que não estiverem lá? Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Ali, quando essa porta fechar, nós saberemos, ali é o reino de Deus. Vamos nos encontrar com Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, mas alguns serão lançados fora daquele lugar. E muitos te acham lunático por estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Muitos te acham fanático
Onde você vai hoje? Dia 29. Como é que é? Falaram hoje? Já estou tomando um litrão. Gente que às vezes senta aqui de vez em quando. Já estou esperando aqui tomando um litrão. Falou para o namorado: haverá choro e ranger de dentes. Deixa te chamar de lunático, deixa te chamar de maluco, de maluca, de religioso, porque o que importa é entrar por essa porta. Quantos dizem amém? O verso 22 de Lucas 13 diz assim: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Queridos, nós estamos transitando como Jesus transitava. Às vezes aqui em Perdizes, outra hora pregamos ali no Revisão de Vidas, outra hora pregamos numa outra cidade. Estamos cumprindo a missão de Jesus. Quantos dizem amém? Jesus passava, e por onde ele passava, ele ensinava, ele pregava, ele anunciava, ele falava das coisas de Deus, do reino de Deus. E eu quero te dizer, eu e você temos um chamado para fazer isso diariamente. Quantos dizem amém? Eu me sinto às vezes até meio chato, porque eu fico mandando mensagem para as pessoas, palavras. Hoje mesmo, um mecânico que nós encontramos lá em Guarulhos, eu falei: já te mandei uma mensagem. Ele não sabia nem que eu era pastor. E hoje eu mandei outra, que recebi do culto de domingo, ficou pronta, pumba, já mandei lá. Por quê? Porque quero ganhar ele para Jesus, quero levar ele para o reino de Deus. Porque mais importante que os desejos que transitam no coração dele são os desejos de Deus, é aquilo que estiver alinhado com a palavra de Deus, porque é isso que vai levar ele a encontrar a porta estreita e o caminho difícil de andar, mas o levará para a salvação. Quantos dizem amém? Queridos, eu não sei se você já pensou nisso, mas os meus desejos e os teus são sementes. Eu sempre falo o que está escrito lá no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel. O desejo vem para todos nós. Nenhum de nós aqui está totalmente imune ou blindado contra as esquisitices da vida. Os desejos vêm, mas Deus diz: cumpre a ti dominar. O que você faz com o desejo que chega aí? Eu quero terminar, fechar a minha palavra aonde eu comecei a campanha. Gálatas capítulo 6, verso 8. Para que toda confusão seja dissipada, porque não são as nossas obras. Você pode ser muito bonzinho, você pode ser generoso, você pode ser uma pessoa boa de alma e desejar o bem para o próximo, mas isso não te leva à salvação. Isso precisa ficar claro para nós. Quer dizer então que eu preciso ser mal, pastor? Não, você vai fazer o bem, mas não é isso que te salva. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Porque o que semeia para a sua própria carne, o que faz os seus próprios desejos, aquele que faz as suas próprias vontades, colherá corrupção, morte, vida estragada, deteriorada, porque escolheu errado. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna e a glória de Deus. Outros podem dizer amém? Fala assim: é por esse caminho. Fala bem forte que o mundo espiritual precisa te ouvir. É por esse caminho que eu quero andar, em nome de Jesus. Não são por obras, mas são pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões, pela sua determinação na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? O que vai mudar a porta que eu e você vamos entrar é a determinação daquilo que você recebe e absorve da palavra de Deus e escolhe colocar em prática na tua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Seja alguém determinado. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que nós devemos ser inconformados com as coisas deste século e influenciados pela palavra de Deus. Eu posso ser alguém determinado a cumprir as coisas de Deus, o reino de Deus, e entrar numa porta estreita, me atentar para cada percurso, para cada jornada, para cada momento, para cada situação, e no final sair dela vitorioso. Quantos dizem amém? Esse caminho sempre será estreito, igreja. Esse caminho sempre será o mais difícil, o mais apertado, e pouquíssimos são aqueles que se adaptam a ele. Como eu anunciei quando comecei a reunião, pense nas suas colheitas futuras. Nós estamos fechando a campanha das colheitas. Talvez você já colheu. Eu me sinto um privilegiado. Eu colhi muito mais esse ano do que eu merecia. Eu colhi muito mais do que eu semeei. Aconteceram coisas sobrenaturais na minha vida, mas isso tudo me chama a atenção para pensar naquilo que está por vir e projetar a vida que eu quero ter e como eu quero chegar naquele lugar. Um lugar de vitória, um lugar da glória de Deus, um lugar onde o poder de Deus se manifesta. Vocês estão entendendo? Deixa de ser imediatista. A sociedade hoje está muito fast food, está muito imediata. Queremos apertar botões para ter resultados imediatos, e no reino de Deus não é assim. É um processo onde você semeia aquilo que você vai colher, viver. Quem semeia para o bem, colhe o bem. Quem semeia para o Espírito, colhe a vida eterna. Assim funciona o reino de Deus.